E aí, pessoal, vamos fazer o Luigi utilizando o molde do Mario? Então, a gente vai começar com a cabecinha e eu coloco a massinha inteira e vou puxando para as orelhinhas. Finalizo com o rolinho atrás para dar o acabamento e se você quiser fazer a cabecinha do Mario, este é o passo sem você precisar adaptar. Como a gente vai fazer a cabecinha do Luigi, a cabecinha sai assim, ó, bochechudinha, a gente vai precisar afinar essa parte do queixinho dele. Aqui com a estequinha eu dou uma corrigida e agora eu começo a afinar, a apertar levemente para formar esse queixo mais bicudinho, sem tirar a marcação do resto da cabecinha. Não precisa ter medo de estragar a peça, se der errado você coloca de volta dentro do molde e tenta novamente. Aqui eu utilizei esses olhinhos resinados da Styler, não vendo eles no meu site, mas eu achei que ele ficou um charme nessa pecinha. E para jardineira, eu escolhi esse tom azul royal. Na verdade, esse tom azul, eu misturei ele um pouco com branco e um pouco com massa crua até chegar nesse tom. Porque o azul royal, ele é muito forte, então acabava que ficava muito forte a cor da jardineira. Teve gente me perguntando qual era o tom que eu usava. É esse, azul royal com um pouquinho de branco até chegar nessa cor mais ou menos. Agora eu coloco o verde ali para fazer a camisetinha e só passo a estequinha para finalizar. E para você fazer o Mario, é só você desenformar e ela já sai prontinha, ó. Mas como vamos fazer o Luigi, vamos achatar um pouquinho aqui do lado da barriguinha e dar uma esticadinha um pouquinho nas pernas, pois o Luigi é um pouquinho maior que o Mario, tá? Então é só esticar um pouquinho as pernas, com muito cuidado, e achatar ali o corpinho. O sapatinho eu escolhi essa cor de marrom, que vai ficar um pouquinho mais escuro depois. E então é só decalcar com a parte de trás da estequinha de faquinha atrás ali para fazer esse detalhe do calçado. Passa cola e cola os dois sapatinhos. Aliás, passa cola em toda a massa que você for utilizar e que você for colar. Aqui nesse caso eu tô fazendo o cabelinho do Luigi e eu esqueci de passar cola para mostrar para vocês, ó. Eu já vou colocar direto ali o rolinho de massa achatada. E esqueci de passar cola, porém como a minha massa ela tá bem mole, essa parte do marrom, então eu creio que ela não desgrudará, ela vai ficar certinho. E a sobrancelha, ó, eu fiz só duas cobrinhas, afinei mais as pontinhas para fazer a sobrancelha. Agora é a parte do nariz, e aqui nessa parte do nariz, gente, o bigode do Mario, ele já sai todo prontinho, assim, dessa forma que vai desenformar do molde. Porém, como o Luigi tem um bigode diferente, a gente vai precisar fazer umas adaptações aqui nesse bigode mesmo. Então, eu vou só terminar de alisar. E agora eu pego essa estequinha de faquinha e bem ali no meio, ó, eu começo a marcar certinho o meio do bigode. Porque o bigode dele são dois lados só, não todo frisadinho assim. Ele é mais liso. Então, eu tento no máximo deixar liso essa parte e venho marcando como se fossem os próprios fiozinhos do bigode dele, ó. Assim esconde um pouco também do friso que forma o bigode do Mario, que é essas ondinhas. Ó, e fica certinho um bigodinho pro Luigi. E não se esqueça da cola de novo para colar o narizinho. Eu deixo ele bem centralizadinho debaixo dos olhinhos, para ficar um olhar mais fofinho. E aqui pro bonezinho dele, pra boina, eu utilizei a mesma massa da camisetinha e começo a apertar bastante a massa para que a massa consiga ir lá na aba da boininha. E assim fica a boininha, então a gente só vai colar aqui nessa região da cabecinha. Se você utilizar o Luigi ou o Mario para outra peça em que apareça atrás da cabecinha, o ideal é você fazer o acabamento, né, com o cabelinho atrás. Porém, nesse caso aqui eu não vou utilizar, então eu só vou fazer o acabamento aqui nessa boininha para ela se encaixar perfeitamente na cabeça do Luigi. E agora eu vou fazer os bracinhos, tiro dois bracinhos daqui, dessa cavidade. E agora a massinha branca para fazer a luva do Luigi. Nesse caso eu vou utilizar a luva normal para fazer a mão esquerda
E a luva com o soquinho para fazer a mão direita, onde ele vai estar com a mão para cima. Sai toda perfeitinha, gente, olha que delicadeza. Vou passar cola novamente e vou colar os bracinhos. E esse bracinho aqui eu vou precisar dar uma decalcadinha nesse cantinho, para que eu consiga colar ele e deixar ele para cima. Então esse outro eu faço ele normal. Se você quiser fazer o Luigi e o Mario com as mãozinhas para baixo, é só fazer esse movimento. E se você quiser fazer com a mãozinha de soquinho para cima, o ideal é fazer esse decalquezinho aqui nessa parte do bracinho para que você consiga deixar ele retinho. Então eu coloco o arame galvanizado e colo, ó gente, ele fica certinho para cima a mão daí. Para as alças da jardineira do Luigi, eu abro a massa azul no mesmo tom da jardineira e corto 2 tirinhas e vou arredondando as pontinhas. Então é só colar ali nessa região e fazer 2 marcaçãozinhas com alguma estequinha de bolinha para que você consiga colocar os botãozinhos. E nesse caso eu passei um pouquinho de água que também cola, tá? Para fazer os botões da jardineira do Luigi. E pro pescocinho do Luigi, eu vou fazer uma bolinha, porque o Luigi tem um pouco de pescoço a mais que o Mario. O Mario não precisa de fazer o pescocinho, porém o Luigi, ele tem, né? Então vamos fazer aqui e tentar unir com a cabeça o pescoço igual eu fiz. Desse jeitinho. Então é só colocar ali, encaixar, né, no arame e passar cola, porque nesse caso aqui eu esqueci de passar cola. O botãozinho do chapéu é só você fazer uma bolinha branca e achatar, e depois que tiver seca pintar. E ficou assim o nosso Luigi no molde do Mario.